Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui com alguns irmãos aqui no prédio e também com alguns irmãos. Eu creio que algumas pessoas estão apenas assistindo, mas ali uma família inteira talvez, né? Nós temos aqui 10 pessoas, 9 pessoas online, ok? Mas através de um aparelho, geralmente mais de uma pessoa assiste, né? Uma família, 2 pessoas, um casal, enfim. E eu gostaria de desafiar você também nesse momento a compartilhar. Então eu vou estar olhando para os irmãos aqui, mas eu vou estar olhando aqui para... Aprender a olhar para a câmera aqui tem que ter fé, viu? Tem que ter fé para você olhar para um celular e pregar a palavra para uma câmera, né? Mas eu creio que o Senhor vai fazer alcançar alguns corações nessa noite. Eu gostaria que você pudesse compartilhar nessa noite. Você provavelmente está com o celular, você pode estar compartilhando aí, abrindo uma sala de vídeo e também marcando as pessoas. Então coloque aí no comentário nome de pessoas. É lógico que vai ser aqui gravado, vai ficar gravado na página do Facebook, mas é importante que nesse momento, né, talvez nesse momento alguém precise ouvir uma palavra do Senhor. Alguém depressivo, alguém que está sofrendo aí com uma síndrome de ansiedade, ela precisa saber que o amor de Deus está disponível para ela hoje. Amém? Então eu gostaria nessa noite de compartilhar o tema, o Deus da paz. Hoje é uma noite de ceia, e você sabe que um dos dias mais, digamos assim, angustiantes na vida de alguns irmãos é no dia de ceia. Quantos irmãos eu já ouvi dizendo: olha, eu não estou digno, eu não estou preparado para tomar a ceia nesse momento. O que ele quer dizer com isso? Que talvez, pelo fato de ele ter errado ou feito alguma coisa, né, de errado, ele se sinta naquele momento indigno de tomar a ceia. Então a ceia para alguns é um momento de tormento, mas ele precisa conhecer que o Deus dele, o Pai que hoje ele tem, o Pai celestial dele, é o Deus da paz. Amém? Digo, meu Pai é o Deus da paz, ok? Mas a vontade do Senhor, meus irmãos, não é que você simplesmente clame pelas promessas de proteção desse Pai. A vontade de Deus é que você esteja próximo dele, que você se aproxime dele. Por quê? Porque ele deseja que você e eu corramos para ele, que você se esconda debaixo de suas asas. Amém? Essa é a palavra do Salmo 91. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento com ele, porque o relacionamento com Deus é a chave de tudo. Nós precisamos orar por proteção, mas ter um relacionamento com Deus é a chave. Amém? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Você que tem filho, você que um dia também já foi criança, você já deve ter passado por um momento semelhante ao que eu passei. Você, quando criança, no momento de chuva, trovejando, o medo vem. Você está lá no seu quarto, aquela chuva terrível, assoprando a janela, o som dos trovejares de relâmpagos, e o medo vem. E o que a criança faz? Ela simplesmente corre para o quarto dos pais e pula ali para debaixo das cobertas dos pais, se aconchegando ali naquele momento. E qual que é o resultado? Você percebe que depois disso a criança dorme profundamente, mesmo que ao seu derredor continue ainda chovendo, trovejando. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. O resultado está ali, o fato está ali, a chuva está ali, os relâmpagos estão ali, mas pelo fato da criança ter ido das cobertas, no afago dos pais, todo o medo vai embora. Amém? Então você não precisa, na verdade, aprender 7 passos para vencer o medo. Você simplesmente precisa de um pai amoroso para quem você possa correr no momento de medo. E eu vou te falar,
Esse é o momento de maior medo na vida das pessoas. As pessoas precisam entender que há um Pai amoroso esperando para que você corra para debaixo de suas asas. Tem uma história de um fazendeiro que a sua fazenda certa vez foi incendiada. E é interessante que depois que acabou o incêndio, ele foi ali passear, ele foi ver o resultado da grande queima que aconteceu ali na sua fazenda. E ele passou ali por lugares onde as suas aves ficavam. E ali ele viu muitas carcaças de aves queimadas. Mas de repente ele viu ali uma galinha queimada se mexendo. E quando ele foi averiguar, ele viu que havia pintinhos debaixo da galinha, debaixo das asas da galinha. E esse fazendeiro ficou perplexo com o que ele estava vendo. Ele ficou assim, totalmente extasiado, porque aqueles pintinhos tinham se escondido debaixo das asas de sua mãe, que tinha morrido. Mas antes da sua morte, ela simplesmente escondeu os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então o que isso nos mostra, irmãos? Que esse é o quadro do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esse é o quadro que Deus pintou para nós no dia da morte de Jesus naquela cruz, porque Ele tomou sobre o seu corpo a completa punição dos nossos pecados. A Bíblia fala que o fogo da ira de Deus não veio sobre os soldados que estavam ali crucificando Jesus. A ira de Deus, o fogo da ira de Deus não veio sobre os fariseus que estavam condenando Jesus. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que veio sobre o Filho, veio sobre Jesus, e por causa disso nós temos salvação hoje. Não é maravilhoso? É isso que está dizendo a palavra de Deus. É isso que Deus deseja, que nós corramos para Ele, para que nós possamos nos esconder debaixo das suas asas. Mas é interessante que hoje mesmo, nesses dias, nós vemos na vida de muitos, né? E eu falo na vida até daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, medo, pânico. Em todo mundo é o que se fala, em todos os noticiários é o que se diz. E eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que isso é estritamente a obra do diabo. É a obra do diabo. E talvez alguns possam dizer que eu estou espiritualizando muito, mas talvez esse seja o caso, você espiritualizar, porque todas as coisas que acontecem nesse sistema mundânico não é por acaso. Por quê? Porque o alvo do diabo é fortalecer os governos. Esse é o alvo do diabo. Ele quer fortalecer os governos para que as vidas, as pessoas estejam debaixo do objetivo do diabo, que é trazer o governo do anticristo. E como que ele faz isso? Como que o diabo faz isso? Como que ele quer escravizar as pessoas? Primeiro, o inimigo prende as pessoas pelo medo. O medo é uma das maiores armas do diabo sobre a vida das pessoas. É a maneira que ele escraviza as pessoas, é por meio do medo. Lá em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: visto pois, fica aqui para mim, por gentileza. Visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue. Quem são esses filhos? São os homens, são as pessoas. As pessoas têm participação comum de carne e sangue, porque nós fomos nascidos a priori de carne e sangue. Você nasceu do seu pai e da sua mãe, então você nasceu na participação comum de carne e sangue. Destes também ele que em Cristo igualmente participou, porque um dia Cristo nasceu de uma mulher, Cristo nasceu de um ser humano, igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte, a morte de Cristo, ele mesmo destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? A saber, o diabo.
e livrasse todos, que pelo pavor da morte, olha só, todos os homens, diz a Bíblia, têm o pavor da morte, mas Cristo fez participante do nascimento comum de uma mulher para vencer o poder do diabo, que é a morte, para que agora nós fôssemos livres do pavor da morte, que nós estávamos sujeitos ao que? À escravidão por toda a nossa vida. Mas hoje nós, porém, podemos viver sem esse medo, irmãos. Hoje nós podemos viver confiante de que nada vai nos atingir. Por quê? Porque hoje conhecemos o Senhor como Deus da paz. Ele é o nosso Deus, e o nosso Deus é o Deus da paz. Lá em Romanos capítulo 15, verso 33, diz assim: e o Deus da paz seja com todos vós, que assim seja. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai de amor, é o Deus da paz. Mas você pode me questionar: você está falando do medo, você está falando que as pessoas têm medo, mas Deus não está sempre conosco, Deus não está sempre na nossa vida, porque Paulo diz que o Deus da paz seja com todos. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, na verdade, que o Senhor poderia, se nós quiséssemos, ou se nós querermos, Deus pode se manifestar sobre nós como Deus da paz. Em outras palavras, muito embora o Senhor esteja sempre conosco, nem sempre, irmãos, nem sempre nós, como igreja, experimentamos o nosso Deus como Deus da paz. Essa é a grande realidade. Não são todos. Muitos ainda vivem debaixo de medo, porque tem uma imagem errada desse Deus, tem uma imagem errada do verdadeiro Deus da paz. É o Deus que nos trouxe para Ele, não é um Deus que nos afastou dele. Em Cristo nós fomos aproximados. E você sabe o que acontece quando Deus se manifesta em nós como o Deus da paz? Vou dizer para você, lá em Romanos capítulo 16, verso 20, diz assim: e o Deus da paz, em breve, muito breve eu creio, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O que Paulo está dizendo? Que o Deus da paz vai esmagar todo medo, toda preocupação, toda ansiedade na minha e na sua vida. Por isso nós podemos ver a graça do Pai nesse verso, que por meio da graça, o Deus da paz vai colocar debaixo dos nossos pés, para que nós então possamos esmagá-lo, e assim esmagar o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, o pavor. E você jamais experimentará coisas do tipo como viver atormentado. Jamais, irmãos. Porque a graça é a única coisa contra a qual o diabo não tem defesa. Está me ouvindo? A graça de Deus é a única coisa que você pode vencê-lo. Vencê-lo completamente, porque não tem defesa contra isso. Porque isso não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua obediência, não tem nada a ver com o seu merecimento. Está me ouvindo? Se você vive pela obediência, se você vive pelo seu merecimento, aí sim o diabo ele vai ter poder sobre você. Por quê? Porque ele sempre vai achar na minha e na sua vida uma brecha para te acusar daquilo que você tem feito, daquilo que você tem errado. Por isso sim dá domínio dele sobre você. Mas se você clama nesse momento por proteção, se você clama pela cura do Senhor naquilo que você tem feito, o diabo, que é o acusador, a Bíblia diz que ele vai apontar as suas falhas, e a sua fé não vai se sustentar, ela vai desmoronar, ok? Mas é o que nós temos pregado, irmãos. Se você vive pela graça, se você vive pelo favor imerecido de Deus,
Se a fé for a sua base, o diabo não tem como se defender, porque não tem nada a ver com as suas obras, não tem nada a ver com as suas ações. Essa é a razão porque nós precisamos falar para o diabo do sangue do Cordeiro. Hoje é a noite para nós cearmos, e a ceia fala disso. A ceia não fala de nós, a ceia não fala dos nossos erros, a ceia não fala do nosso merecimento, a ceia não fala das nossas obras, a ceia fala da sua morte, a ceia fala da sua ressurreição, a ceia fala que um dia Ele virá para nos levar, para nos levar nos ares com Ele. Por isso, nessa noite, você precisa tirar todo o espírito de acusação e de medo sobre a sua vida, porque é somente o sangue que paga o preço pelos culpados. É somente o sangue do Cordeiro, é a graça que nos qualifica diante do Senhor, para que possamos ter proteção. Eu fico pensando quando nós fazemos declarações do tipo: olha, sabe, irmãos, eu não estou aqui para julgar a questão das ações dos irmãos, mas hoje eu estava meditando na palavra de Deus, e nós estamos aí, né, levantando as hashtags, fique em casa, mas nós somos o povo da fé. Jesus não disse para nós ficarmos em casa quando enfermos aparecerem. Jesus disse para nós orarmos pelos enfermos. Então nós não podemos paralisar. Não estou dizendo que você deva contrariar as instruções do governo, do Ministério da Saúde, nada disso. Nós devemos seguir aquilo que as nossas autoridades estão falando, mas isso não pode paralisar a nossa ação de orar, de fazer declarações de fé, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Há pessoas que estão na sua casa, mas não falam, não abram a boca, não fazem declarações de fé dizendo: olha, nenhuma praga vai chegar na minha tenda, nenhum mal vai me suceder. Mas pelo contrário, que você ouve as pessoas dizendo olha, realmente nós não podemos sair de casa, porque se nós pisarmos na rua, nós seremos atingidos pela praga. Não é isso que Jesus disse. Jesus deu-nos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e tudo isso é pela palavra, Nós não podemos deixar o medo tomar os nossos lábios. A palavra do Senhor tem que estar nos nossos lábios. Se a graça for a base, o Deus da paz vai esmagar a Satanás debaixo dos seus pés. Mas você precisa declarar isso, você precisa dizer isso, ok? Outra coisa, precisamos ver a manifestação de Deus. Como que, irmãos? Precisamos ver a paz de Deus como Jeová Shalom. Jeová Shalom. Então, nós estamos com um princípio de temorização, atemorizados, assustados. O que nós precisamos? Nós precisamos ver a manifestação de Deus como Deus da paz. Por quê? Porque quando Paulo fala do Deus da paz, no texto que nós lemos anteriormente, ele certamente está se referindo a Jeová Shalom, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Foi um dos nomes de Deus revelado no Antigo Testamento. O que significa Jeová Shalom? Significa: o Senhor é a minha paz. Deus é paz. Jeová é paz. Essa é a primeira menção que nós vemos de Jeová Shalom na Bíblia. Está lá em Juízes, capítulo 6. Foi quando um anjo do Senhor aparece para um homem chamado Gideão. Deus aparece para ele ali como um anjo do Senhor. Você sabe que anjo do Senhor, o Senhor é uma figura do próprio Senhor Jesus ali, antes da sua encarnação. E Deus se revela ali a Gideão, quando Israel estava sendo assolada pelos midianitas, pelos amalequitas, por povos do Oriente. Israel estava sendo assolado há muito tempo, e Deus queria dar um basta. Levanta Gideão
dizendo: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em que momento que Deus apareceu como anjo ali a Gideão? Exatamente no momento de medo, no momento de angústia. E Deus se reporta para Gideão como um homem valente. Olha só, Gideão, naturalmente falando, não era esse homem valente. Gideão, segundo ele mesmo, era o menor dos seus pais. A sua família era uma das menores. Não é maravilhoso saber, irmãos, que Deus nos trata dessa forma? Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. Deus não define quem somos da maneira que nós mesmos nos enxergamos. Deus nos vê como valentes. Deus nos vê como aqueles que Ele mesmo vai levantar para fazer coisas tremendas em tempos, inclusive como esse. Pessoas talvez ao seu derredor estão esperando uma palavra sua, uma palavra de paz, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, para sair daquele nível de depressão, de medo. Você precisa gerar no coração das pessoas fé através desse Deus que transmite paz. E essa é a mesma paz que um dia foi enchida no seu coração, foi a mesma paz que um dia tocou no seu coração. E essa mesma paz que você precisa transmitir, porque na sua paz há descanso, há refrigério, e nisso nós seremos guiados para o lugar certo e na hora certa. Ok, meus irmãos? Mas quando Deus chamou eles, dizendo homem valente, qual foi a resposta de Gideão? Disse assim Gideão: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ou seja, esse mal que o meu povo está passando, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Olha só, Gideão dizendo que Deus tinha desamparado Israel e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe, irmãos, em vez de ouvir o que o Senhor tinha dito sobre ele, Gideão começou a reclamar. Gideão começou a dizer: onde está o Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu conosco? Isso se parece muito com a gente, dizendo para Deus às vezes essas coisas. Cadê o Senhor? Você sabe, irmãos, eu no lugar de Deus, olha, ouvindo coisas assim, eu acharia a pessoa muito ingrata. Mas olha só a graça de Deus no verso 14. Ainda que Gideão não tenha dado a resposta certa para Deus, Deus disse: o Senhor, porém, se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo: eu estou te enviando. Você não está sendo enviado por outro. Eu, o Senhor, estou te enviando. Vai nessa tua força, nessa palavra que eu acabei de dar para você. Olha só, irmãos, primeiro o Senhor diz que ele é homem valente. Agora ele diz para ir na sua força. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre chama as coisas que não são como se já fossem. Foi isso que Deus disse a respeito de Abraão, lá em Romanos capítulo 4, quando Paulo mesmo disse: olha, Deus chamou Abraão para ser pai de multidão, quando Abraão era velho, porque nosso Deus é o Deus que chama as coisas que não existem, e nós de igual modo precisamos fazer declarações que talvez aos seus olhos naturais você não vê, mas pelos olhos da fé você tem que chamar as coisas como se elas já existissem. Você está passando um momento de dificuldade, de medo, você olha para a sua área financeira, ela está abalada, você olha para o seu corpo físico, e ele está ali, de repente assintomático,
chame as coisas que não são como se elas já existissem. Mas depois de Deus ter falado tanto com Gideão, ainda assim ele não estava convencido que era o Senhor falando com ele. Ele ainda não estava acreditando. Meu irmão, eu fico pensando na paciência de Deus com a gente. É que Gideão falou: Senhor, me dá um sinal para confirmar que o Senhor mesmo está falando, que é o Senhor mesmo que está me direcionando. E aí a Bíblia fala que Gideão apresentou um sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que o fogo se levantou da rocha, que era ali o altar que Gideão tinha colocado, e logo em seguida, diz a Bíblia, que o Senhor desapareceu no meio da fumaça. E você sabe, quando Gideão finalmente entendeu, estava falando com o Senhor, ele começou a achar que ia morrer. Já viu isso? Depois de tantas promessas, o homem ainda achando que ia morrer. Por quê? Porque ele tinha visto a Deus, ele tinha se deparado com Deus. Porque naqueles dias, no Velho Testamento, os homens que se encontravam com Deus, eles acreditavam que logo em seguida eles morreriam. Mas lá em capítulo 6, verso 22, diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo. Olha só, Deus dizendo: paz seja contigo. Todas as vezes que você entra na presença do Senhor em oração, pode ter certeza que o Senhor está dizendo: paz seja contigo. Amém. Não temas, olha, não temas, não morrerás. Não morrerás. A Bíblia fala que então Gideão ali edificou um altar ao Senhor, e por causa dessa palavra de Deus, ele edificou o altar dizendo: Senhor é paz. Aí ele teve revelação. Depois de todos esses estágios de Gideão frente a frente com Deus, ele diz: o Senhor é paz, que em hebraico quer dizer Jeová Shalom. Essa é a primeira menção de Jeová Shalom. E a palavra que veio junto de Jeová Shalom, o próprio Deus dizendo para Gideão: não morrerás. Por isso eu quero declarar na sua vida que nesses dias de pandemia, nesses dias de vírus sendo espalhado, sei lá, do inferno, eu posso te garantir que a palavra do Senhor para nós nesses dias é: a minha paz é contigo, e você não vai morrer. Você e a sua casa serão conservadas em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E Jesus disse mais: eu não dou a minha paz como o mundo dá. Não compare a paz de Cristo com a paz do mundo. A paz do Senhor é a paz que excede o entendimento. O que isso quer dizer? Que a paz do Senhor, ainda que os trovões estejam ao nosso derredor, e as pessoas estejam amedrontadas, porque o natural, diante das dificuldades, de situações como essas, é sentir medo. Mas qual que é a paz que excede todo entendimento, que vão te chamar de louco? É a paz de Cristo. Porque enquanto o barco está chacoalhando, Cristo está dormindo. Essa é a paz do Senhor, essa é a paz que Ele nos deixou. É a paz enquanto as ventanias, as tempestades estão ao nosso derredor. Nós ainda conseguimos descansar, porque a paz dele excede todo entendimento. E ele diz: não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Aonde que Cristo diz essas coisas? Num momento como esse. Deus não manda nós termos paz em momentos de bonança. A paz que Ele nos desafia a ter é momentos como esse, são crises como essas. A outra coisa que te faz vencer o medo é o amor do Pai. Sabe, irmãos, eu fiquei assim muito perplexo com algumas declarações de algumas pessoas dizendo: olha, agora está na moda dizer do amor de Deus, então nós temos que apagar lá em João, quando Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira. Nós precisamos apagar esse versículo, porque há pessoas dizendo que falar de amor demais trará relapso ou relaxo na vida das pessoas. Não, nós precisamos
conhecer o amor perfeito do Pai, porque o perfeito amor, diz a Bíblia, lança fora todo medo. E Deus mesmo já provou o seu amor por nós. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos bonzinhos, quando éramos perfeitos, quando estávamos andando todos em perfeição diante de Deus, em obras de justiça. Não, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Quando nós éramos ainda seus inimigos. Mas eu não era inimigo de Deus, eu não fazia declarações como inimigos de Deus. Todas as vezes que você negava a Deus, todas as vezes que você não confessava Jesus como Senhor e Salvador, você praticava obras como um inimigo de Deus. Você praticava obras fazendo com que Deus se irasse contra a sua incredulidade. E Ele nos amou ainda nesse tempo. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, irmãos, exceto vergonha, exceto pecado, exceto desqualificação. Por isso que João diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Deus por nós lança fora todo medo, porque aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo de Deus ainda não foi aperfeiçoado, não entendeu o amor do Pai. Lá em João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quando você entende que Deus te ama, o medo ou o temor que você tem dele é lançado fora. E não importa o que você faça, não importa o que você erre, você sempre estará ali na presença dele. No dia que Adão pecou, o pecado fez com que Adão corresse de Deus. Mas hoje em Cristo, quando você erra, ainda que você erre por uma fraqueza, o amor do Pai não faz você fugir como Adão, mas faz você correr para Ele e dizer: Pai, transforma. Senhor, eu ainda estou fraco nessa área. Pai, tira isso da minha vida, porque não é o desejo do meu coração. Diante de tanto amor por mim, não é o desejo do meu coração que eu pegue contra o Senhor nessa área. Por isso, arranca isso de mim. E Ele estará ali prontamente, irmão. Porque o amor lança fora todo medo. Mas o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Ele. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Essa é a graça de Deus. Esse é o primeiro amor, que diz lá em Apocalipse: veja da onde caíste e volta para o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É o amor do Pai, porque Ele nos amou primeiro. E diante de tanto amor, nós não corremos dele. Agora nós também podemos desfrutar amando ao Pai. Se você está com medo da epidemia, da praga, das trevas, da peste, apenas pare assim por um momento e se pergunte: você sabe quanto você é amado por Deus? Você sabe o tamanho do amor por Deus, de Deus por você? Você sabe o tamanho do amor dele por você? Amém? E por último, o resultado desse amor é que nós recebemos o espírito de poder, de amor e de moderação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Agora eu vou te dizer uma palavra-chave aqui. Porque Deus
não nos tem dado espírito de covardia, ok? Ou seja, espírito de medo. Eu vou te falar, irmãos, é uma das coisas que a palavra de Deus diz que não herdarão o reino dos céus, são os covardes, são aqueles que têm medo. E tudo faz sentido, porque aqueles que têm medo não conhecem o amor do Pai. Você e eu não recebemos o espírito de covardia, mas de poder. E olha só a palavra-chave: de amor e de moderação. Então, na verdade, o espírito de covardia é o espírito do medo. E sempre que você se sente amedrontado, saiba que isso não vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz bem claramente que é o diabo que escraviza as pessoas através do medo. Mas o Senhor sempre nos dá segurança e paz. O medo vem do diabo. Você sabe, o nosso temor ao Senhor não pode ser precedido de medo, porque segundo a palavra não recebemos esse espírito, para não vivermos outra vez atemorizados. Você era como eu antigamente, na vida sem Deus, cheio de medo? Teve uma época da minha vida, eu ainda no mundo, quando fazia muitas coisas erradas, todas as vezes que eu passei a rezar, mas de maneira mecânica, tudo por causa do medo de morrer. E tudo tem sentido, tudo faz conexão, porque nós lemos aqui: o mundo vive atemorizado, porque no final de tudo, nós temos medo da morte, mas no final de tudo, nós temos medo de Deus, porque Ele é o juiz. No final nós estamos sendo salvos de Deus, não é do inferno. A Bíblia fala que o inferno, inclusive, será lançado dentro de um lago de fogo, porque até o inferno será julgado. No final, nós tínhamos medo de Deus, mas em Cristo Jesus fomos aproximados em amor. Amém? Esse é o Espírito do Filho, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Vamos ler junto lá em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez quando? Quando você não era de Deus, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Esse espírito de adoção é o espírito de aceitação. Deus está te aceitando, está te tomando para Ele, baseado no qual clamamos agora. E Paulo usa uma expressão aqui, uma expressão de máxima intimidade, que é Abba, que significa paizinho. Então, enquanto o mundo está se voltando para Deus com medo, enquanto as pessoas estão voltando para o mundo com medo, nós, os seus filhos, devemos viver baseado no Espírito que nós recebemos, baseado no qual hoje você pode chamar e praticar isso na sua vida, chamando Ele de paizinho. Certa vez eu fiz aqui um desafio, dizendo para os irmãos que naquela semana, ao invés de chamar Deus de Deus, chamasse Ele de Pai. Pai, paizinho. Só simplesmente faz suas orações, suas adorações, paizinho, paizinho, porque esse é o Espírito que te aproxima de Deus e não faz você fugir dele. Por isso eu gostaria de convidar você hoje a orar com esse Espírito e a ceiar com esse Espírito. A palavra de Deus diz que Ele nos deu o Espírito de poder, de amor e moderação. A palavra moderação significa ter uma mente saudável, clara, constante, para que a sua mente nunca saia do princípio de que Deus te ama. Mas Deus também te deu poder. Poder, essa palavra poder significa dinamis,
ou dinamite, dinâmico. Esse é o poder que fluía da vida de Jesus. E esse é o poder que foi dado para mim e para você. Eu gostaria que você, nessa noite, pudesse, nesse espírito, ceiar. Eu não sei se você, na sua casa, aí preparou o suco, o pão, mas nós vamos agora ceiar, ok? Gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Se você está na sua casa, eu gostaria que você preparasse aí os elementos para que você possa ceiar. Como eu disse, irmãos, o dia da ceia talvez seja o dia que mais espere pessoas do que alegra pessoas. E é esse dia que talvez você possa fazer uma introspecção da sua vida, naquele mês que você passou, e talvez dos 30 dias, 25, 20, 15 dias, ou seja, metade do mês, foi dias que você simplesmente errou, praticou coisas que não deveria. Eu não digo que Deus aprova esses atos, porque Ele te ama tanto que não deseja que você viva de maneira tóxica. Mas saiba de uma coisa, Ele está pronto, paciente, assim como Ele foi paciente com Gideão, que em todo momento ali, ouvindo palavras, estava naquele momento incrédulo, achando que ia morrer. Deus também tem tal paciência conosco, está disposto a dizer: eu sou um Deus de paz, não temas, você não vai morrer, eu sou a sua proteção, eu sou o Deus de adoção, você pode me chamar de paizinho, você pode se achegar com confiança, porque o meu amor lança da sua vida fora todo medo, medo da praga, medo da morte, medo de mim mesmo. Esse é o nosso Pai, o Deus de amor, o Deus de paz. Segura o pão, porque o pão é o símbolo do seu corpo. Eu gostaria que você orasse agora nesse momento, tomando este pão. Se porventura você, na sua casa ou até mesmo aqui, está sentindo no seu corpo algum sintoma, e com isso está trazendo à sua vida tormento, medo, eu gostaria que você fizesse esta declaração, de que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pela fé, com este pão que simboliza o teu corpo, nós estamos sendo sarados nessa hora. Nós estamos agora fazendo declaração de cura sobre o corpo de Cristo, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite a cura, a restauração. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre essa igreja uma vida saudável, uma vida curada, uma vida santa. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre todos, porque a palavra dele é fiel, a palavra dele é verdadeira, e nós oramos confiados nela. Em nome de Jesus, comamos. Aleluia. Aleluia. Tome agora o seu copo com o símbolo da nova aliança. Aliança essa que nos inseriu num tempo maravilhoso.
Aliança essa que estava a nós predestinados a vivermos na promessa de receber o Espírito de adoção. Todos nós que hoje, por meio da fé, podemos dizer Abba. Sabe que no Velho Testamento ninguém ousava dizer que Deus era Pai, mas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, Ele disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor me trouxe para revelar o teu nome, e o seu nome é Pai, Paizinho. Na vida de alguns irmãos, chamar Deus de Pai é um escândalo, é um absurdo, mas nós temos a plena convicção de que nós fomos inseridos na sua família, por isso podemos dizer Pai, Pai, Pai. Você é filho amado, você é filha amada, por isso você pode dizer Paizinho. Obrigado, Senhor. Tomamos. Aleluia. 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 Glória a Deus, Jesus. Vamos orar por um tempo, dizendo: Pai, eu não quero viver como o mundo vive. Eu não quero sentir o medo que o mundo sente. Eu não quero viver atemorizado. Eu não quero viver, Senhor, de maneira contrária, porque a sua palavra diz. O meu desejo é desfrutar dessa paz plenamente, ter a convicção diária de que sou guardado, que minha casa é guardada, e que tudo na minha vida está guardado. Os meus filhos, esposa, maridos, finanças, empregos, saúde, ministério. A minha fé, Pai, está guardada, porque ela é provada em momentos como esse. Em momentos como esse, Pai, é que nós sabemos quem é e quem não é do Senhor. Eu creio que nesse tempo é um tempo, Pai, de colheita. É um tempo que a fé é revelada através daqueles que o Senhor separou e escolheu. Pai, que nesses dias possamos ser fortalecidos nessa fé, para que desfrutemos cada vez mais, profundamente mais, dessa paz maravilhosa que está em Cristo Jesus. Amém? Levante sua mão direita. Que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que os consolos do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que nessa semana você desfrute dessa paz maravilhosa, em todo o tempo, em todos os lugares, aonde você estiver, você seja um agente, um canal para fluir também nesse amor, nesse poder, nessa moderação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira nós estaremos transmitindo em nome de Jesus a nossa quarta da oração e do ensino. Amém? Deus abençoe a sua vida e até lá, em nome de Jesus.